Falando na questão do envelhecimento, pessoal aí que tem mais de 50, 60, 70 anos, a gente sabe que é nessa faixa etária que as pessoas, se não cuidarem, começam a apresentar aí diversas doenças. O que nós poderíamos falar aí nessa faixa etária sobre a importância do uso preventivo da própolis verde, do citoprópolis no caso? Então a própolis é um produto natural da natureza, né, da nossa natureza, e é uma característica exclusiva do Brasil. Para entender um pouquinho mais da diferenciação da própolis, do citoprópolis, eu queria entender, Dr. Leandro, como que ele é composto e por que você escolheu, né, dentre aí as suas prescrições, junto aos seus pacientes e as diversas patologias que você recomenda o uso da própolis, o porquê do citoprópolis? O citoprópolis seria um própolis avançado, né? Princípio ativo, esse maravilhoso princípio ativo da natureza, que é a própolis, que protege a colmeia contra qualquer agressão externa, seja de vírus, de bactéria, de fungo, de qualquer inseto, qualquer coisa que fique isolada. Dentro da formulação dela e dos estudos, teses de doutorado, muitas pesquisas, ultrapassando já o que a gente comumente mais vê, que é a própolis em gotas, é dividida em duas frações, né? Fração alcoólica e etanólica na posa, né? Que são diferentes, têm propriedades diferentes. O pulo do gato desse avanço foi dado pelo professor Niraldo Paulino, unificando esses dois estados da própolis, formando um só e de natureza sólida. A liofilização desse princípio ativo, essas duas vertentes, aumentou muito a concentração, principalmente na fração etanólica, de trabalho do princípio ativo a nível antitumoral, inflamatório, microbiano e fúngico, junto com o princípio ativo principal da fenolização, que é o artepelin-C, que é o principal ativo. E esse ativo é interessante porque ele foi isolado pelos japoneses, só o princípio ativo para tratamento no Japão. E não funcionou, porque faltaram exatamente a proporção de todos os outros ativos que passam pela coleta da abelha e pelo contato com a sua secreção salivar. Sem este milagre, vamos dizer, da natureza, o principal efeito deles, ou seja, todo o efeito não tem função com eles separados. Então isso é o pulo do gato. Bom, você fala pulo do gato, né, que quer dizer toda essa diferenciação do citoprópolis, dessa própolis verde, mas esse segredinho, não sei se é segredinho não seria, né? Tem a ver com o alecrim do campo, tem a ver com a famosa vassourinha. Por que ela é tão importante nesse processo? Porque ela se desenvolve num solo extremamente degradado, né? Solo com metais, com oxidado, ácido. Na verdade, extremamente ácido, né? Porque Minas é a divisa, vamos dizer assim, de localização entre Minas e São Paulo, que é o único lugar que tem o própolis verde por causa desta planta. E interessante que ela tem que lutar muito para brotar e para se desenvolver. E ela tem a formação nessa dificuldade toda, os brotos, eles têm uma característica muito interessante, tumorações nos brotos. E é nessas tumorações que a abelha retira, né, essa substância que depois, com a saliva dela, que é recolocada na colmeia, caracteriza a própolis. Então, olha só, ela vem de um tumor vegetal, é transformado pela saliva da abelha numa substância, numa resina que protege toda a colmeia. O trabalho, vamos dizer assim, científico que foi feito em cima dela, que tem a tese de doutorado, caracterizou todas as doses e todos os efeitos, tanto in vitro quanto in vivo, para tratamento nosso tratamento, tratando várias doenças. Não há doenças na realidade, há doentes, né? E esses doentes, eles são
tratados de várias maneiras. E uma dessas maneiras é a utilização da própolis, que tanto para prevenção como para tratamento e pós-tratamento, acompanhamento. Voltando ali para a questão da composição, né, dessa própolis, então você falou artepelin C, Polifenóis e flavonoides. Então, essa combinação, ela atua de que maneira no organismo humano? Quais são as principais ações dela dentro do organismo humano? Assim, a parte aquosa, a maior característica dela é de um antioxidante, né? A oxidação é natural. Desde o início, a primeira respiração já começa a oxidar. A oxidação leva a um meio ácido intercelular que acaba envelhecendo a célula. Então nós começamos a respirar, começamos a oxidar, começamos a envelhecer. E a parte etanólica, ela pega então essa questão diante de tudo, das ites, né? Como começa com uma inflamação, toda a inflamação ela evolui para alteração do genoma celular. E essas alterações constantes, com mais inflamações, que levam a outra inflamação e que diminui o aporte sanguíneo, deixa o meio ácido, vão levar às mutações celulares que levam para várias doenças. E tudo começa ali, inclusive o câncer. Então, esse andamento ele pode ser bloqueado pela utilização desse princípio ativo do própolis verde. E no caso, o citoprópolis, imagina, 700 miligramas numa cápsula, não existe nenhum produto no mercado que se aproxime dessa concentração já estudada, conhecida, com efeitos verificados, testados. Então é um caminho natural, pode ser seguido por todos, né? Por todos. Bom, quando você fala de todos, né, um caminho natural. Então a própolis é um produto natural da natureza, né, da nossa natureza, e é uma característica exclusiva do Brasil, essa combinação, né, do alecrim do campo e daquela região ali de Minas Gerais, que só tem aqui no planeta Terra. Então nós podemos dizer, né, Dr. Leandro, a melhor própolis do planeta está aqui conosco. Felizmente. E nós podemos exportá-lo, já é exportado, né, na Europa, Japão, Coreia do Sul, protocolos hospitalares nesses países para tratamento de todas as patologias. Então isso é fenomenal. A gente pode utilizar muito isso. Agora, você que está aí me assistindo, me vendo, lá na Europa é melhor o tratamento, no Japão lá é melhor, na Coreia, então, eles usam os produtos daqui, tá? Que é no caso aí o citoprópolis. Falando na questão do envelhecimento, pessoal aí que tem mais de 50, 60, 70 anos, a gente sabe que é nessa faixa etária que as pessoas, se não cuidarem, começam a apresentar aí diversas doenças. O que nós poderíamos falar aí nessa faixa etária sobre a importância do uso preventivo da própolis verde, do citoprópolis no caso? Olha, o envelhecimento está associado às doenças inflamatórias, né? Todas elas, né? Tanto que também expressões naturais, as enzimas oxidativas da respiração. O que entra aqui? O própolis associado com essas duas características, né? Da soma deles, que melhora muito a eficácia. Então ele pode ser utilizado inclusive na questão estética, mas na questão orgânica ele é muito bom. Porque eu tenho visto com os meus pacientes, né, pacientes diabéticos, pacientes com próstata aumentada, pacientes com candidíase, pacientes com problemas, com úlcera gástrica, com a presença de Helicobacter pylori, rinite, sinusite, sem falar em dores, né, inflamatórias, artrite, artrose, que eles, utilizando esses suplementos, eles melhoram muito. Mas uma característica muito importante é que a própolis contida no citoprópolis, isolado para tratamento de inflamação, ela no caso da Pharmanectar e dos estudos, foram acrescentados outros elementos da fitoterapia da região de Minas.
Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são diabéticos, que têm um grande problema, tinham, na verdade, e de ter a glicose alterada para cima ou para baixo durante a madrugada. Então, isso traz muitos riscos para o paciente. E no momento que começaram a utilizar, a glicose ela foi diminuindo a um ponto que não aconteceram mais essas sobrecargas, né, de ou para cima ou para baixo, tranquilizando esses pacientes. E isso modulando e inclusive diminuindo a dose de insulina, diminuindo a dose diária de insulina. E assim, pacientes que demoraram terminaram todos os tratamentos que eles conheciam para fazer, tá? De os mais diversos. E aí, então, sim, nós entramos com esse tratamento e são pacientes que têm um controle rígido, pacientes que pela preocupação deles com a saúde, eles são como é que eu vou dizer? Eles se trabalham de uma maneira correta. E o que eles fazem é assim, é anotar 3 vezes ao dia a glicemia, né? Porque tu não precisa estar furando, tem dispositivos também que tu pode usar no corpo e ele aparece no celular. Então essa curva da diminuição é muito interessante, muito visível. E isso nos ajuda a ter mais ânimo para continuar procurando outras coisas, como também o citoprópolis associado ao açaí, que diminui o tamanho da próstata e diminui o número de micções noturnas, né, que diminui as vezes que o paciente tem que levantar da cama para ir ao banheiro, não acorda todo mundo, não tropeça, não cai, não erra a porta, não abre a geladeira. Então é muito, muito interessante o benefício. Experimente os benefícios da vitamina D3 para a sua saúde. Aproveite as promoções adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.